Olá, eu sou Rosa Formiga e você está no Família na Real. Esse podcast é voltado às relações familiares e afetivas, seja num contexto jurídico ou psicológico. Se esses temas te interessam, pode entrar para o nosso bate-papo e já pega sua xícara de café. Gratidão por estar aqui, espero te fazer uma boa companhia. Episódio de hoje vamos falar sobre a decisão recente do STF que veio tratar da constitucionalidade do artigo 1641, inciso 2º do Código Civil. Nesse inciso, tornava obrigatório o regime de separação, obrigatória, no caso, ao maior de 70 anos. Recentemente, não se falava em outra coisa a não ser nessa decisão do Supremo Tribunal Federal. E claro, eu já peço que você se inscreva no canal, ative as notificações para que toda sexta-feira você esteja ligado aqui em nossos conteúdos, que a gente publica episódios novinhos, seja transmitido pelo nosso canal do YouTube, seja pelo Spotify. Queria te pedir também para compartilhar com o amigo, manda suas dúvidas que eu terei o maior prazer em te responder. E também segue a gente lá no Instagram. Todos os dias a gente publica conteúdos sobre direito de família e sucessões. Então vamos ao episódio de hoje que está importantíssimo. Vamos trazer aí as implicações no âmbito do direito das famílias e no direito das sucessões em relação a essa decisão do STF, que ela foi aí publicada, definiu por unanimidade o STF que o regime obrigatório de separação de bens nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoas com mais de 70 anos pode ser alterado pela vontade das partes. E foi aí reconhecido, essa decisão, ela teve repercussão geral, reconhecida pelo tema 1236. E aí a gente vai entrar um pouco na questão da constitucionalidade. Desde sempre, quando a gente estuda ali o Código Civil, os regimes de bens que são previstos em nossa legislação, como o regime de comunhão parcial, universal, separação absoluta, participação final nos aquestos e o regime de separação obrigatória, a doutrina ela já falava na inconstitucionalidade desse inciso. E aí veio a decisão do STF, agora recentemente, que teve um caso que foi levado até, através de recurso extraordinário, para o Supremo. E ele entendeu que esse artigo, ele desrespeita, ou melhor, desrespeitava o direito de autodeterminação das pessoas idosas. E nós também entendemos dessa forma, que a idade cronológica ela não deve ser parâmetro absoluto para definir a incapacidade de quem quer que seja. Inclusive, nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência que vai trazer todas as regras no que tange a incapacidade. Então, se alguém tiver que ser declarado incapaz, tem que ser judicialmente seguindo as regras tanto do Estatuto da Pessoa com Deficiência, como do CPC, como do Código Civil. Então, simplesmente porque a pessoa é maior de 70 anos, nós entendemos que ferir o princípio da autonomia da vontade, o Estatuto do Idoso, o princípio da dignidade da pessoa humana, era uma norma extremamente discriminatória e assim, juntamente conosco, a maioria da doutrina entendia pela inconstitucionalidade desse inciso. E nós vamos aqui analisar o que fez o STF com essa decisão. Nós tivemos aí, acabou com o regime da separação obrigatória? A resposta é não. Então, o regime da separação obrigatória, ele permanece e o que é importante, o STF julgou, ele não veio aí julgar a inconstitucionalidade desse artigo em questão. O que é que ele fez? Ele declarou, então, por unanimidade, ele trouxe uma interpretação conforme a Constituição Federal. Ou seja, o que é mais importante, no silêncio das partes, seja casamento ou união estável,
envolvendo o maior de 70, continuará a vigorar o regime da separação obrigatória de bens. Então, conforme a gente observa, assim como na comunhão parcial, o regime da separação obrigatória em relação à pessoa idosa, ele veio aí a ser um regime supletivo, ou seja, no silêncio da pessoa maior de 70 anos, esse regime que é o da separação obrigatória é o que vai vigorar no relacionamento dele, seja casamento, seja união estável. Então, não tem muito mais sentido a discussão sobre a constitucionalidade, os motivos que levaram o STF a fazer esse julgamento. Por quê? Porque foi ultrapassada essa fase de ser ou não inconstitucional. A doutrina preferia, a maioria, que tivesse sido declarada a inconstitucionalidade, e nós vamos explicar os motivos em relação a essa decisão. Mas o certo é que o Supremo, em uma decisão, vamos dizer, uma decisão mais neutra, ele veio trazer apenas uma interpretação conforme a Constituição. E os idosos? A pergunta que não quer calar. Os idosos, eles estão, portanto, desprotegidos? Eles podem ser prejudicados com essa decisão? Porque nós sabemos que o maior argumento daqueles que defendiam pela constitucionalidade é a proteção à pessoa idosa. Uma suposta proteção à pessoa idosa, alegando a vulnerabilidade do maior de 70 anos, que ele poderia, por conta da idade, por conta da sua vulnerabilidade, ser enganado. E o caso mais típico, que a gente vê muito nas redes sociais, é a questão do vovô casando com a menina novinha. Então, falando aqui de forma bastante acessível, bastante informal, esse vovô, essa pessoa maior de 70 anos, ela é considerada vulnerável para esses profissionais que defendiam pela constitucionalidade do artigo. Todavia, como nós dissemos a princípio, nós não entendemos que exista essa vulnerabilidade. Num processo, por exemplo, que tramita na justiça, aí sim a gente poderia alegar essa questão da vulnerabilidade, pela questão da idade, pela questão da demora no trâmite do processo. Agora, o idoso, porque tem mais de 70 anos, não ter liberdade para escolher o regime que vai nortear a sua relação, nós entendemos, como dissemos, extremamente discriminatório. Até porque o idoso ele pode praticar outros atos na vida civil, como votar, e ele não poderia, como dirigir, então, até mesmo ser ministro do Supremo. Então, nós não entendemos razoável essa norma. O STF, com sua interpretação conforme, não houve de todo um prejuízo ao idoso, considerando que ele terá a liberdade agora de escolher o regime do seu casamento ou da sua união estável. Todavia, como é que nós consideramos que existe um prejuízo? Pela desinformação, pelo desconhecimento. É preciso que o idoso conheça essa regra, que ele seja bem orientado para que ele escolha esse regime. E nós sabemos que nem sempre funciona assim, especialmente as pessoas mais pobres, as pessoas mais vulneráveis economicamente. Então, se elas não tiverem assistidas por um advogado, se o tabelionato no cartório não informar essa situação atual, nova, o idoso, ele sim, vai sair prejudicado, porque o regime que vai ser aplicado é o da separação obrigatória. Todavia, nós tivemos esse meio termo, como nós dissemos, porque antes nem existia a possibilidade de escolha pela pessoa idosa. Apenas se ele fizesse um pacto, que ele poderia afastar a súmula 377, que nós já vamos falar nessa situação. Então, antigamente, a separação obrigatória, sempre que se falava em separação obrigatória de bens, nós tínhamos que lembrar da súmula 377 do Supremo,
que à época era uma súmula bastante antiga, e ela veio relativizar os efeitos do regime da separação obrigatória. Por quê? Porque a pessoa com separação obrigatória, para que não tivesse aí um enriquecimento ilícito, essa súmula veio dizer, não, você não vai ter de todo os seus bens separados da pessoa que você vai casar ou que você vai ter uma união estável. Então, essa súmula veio para relativizar essa questão da separação. Todavia, não existia nenhuma diferença, a princípio, do regime da comunhão parcial de bens. Então, como é até paradoxal, o Código ele veio trazer o regime de separação obrigatória e vem uma súmula e vem e diz, não é para ser uma separação obrigatória. O STJ dando uma interpretação adequada a essa súmula, que na época ela foi aí publicada, editada pelo STF, que na época ainda era o tribunal que apreciava as questões também infraconstitucionais. Por isso nós temos aí essa súmula ainda bastante antiga. Então o STJ, posteriormente, veio dar interpretação no sentido de que, para que houvesse uma comunicação dos bens, deveria haver a prova do esforço comum. Então, aquele casal que estava casado pelo regime de separação obrigatória, caso ele tivesse que dividir os bens adquiridos durante o casamento, teria que se provar o esforço comum. E aí nós temos várias decisões na época em relação à natureza desse esforço comum. Se era uma natureza financeira, ou seja, só se a pessoa ela viesse a comprovar que contribuiu com dinheiro ali para comprar aquele bem, e aí ela teria direito à metade. Mas existem jurisprudências, e isso não foi decidido totalmente, se era um esforço financeiro ou outro tipo de esforço. Um suporte emocional, um suporte afetivo. O certo é que essa súmula ela não deixou de existir com a decisão do STF. Todavia, nós entendemos aí que ela não vai ter mais qualquer serventia. E por quê? Porque, através do pacto antenupcial, as partes elas poderão escolher um regime como o da separação absoluta. Mas existe a possibilidade de se utilizar ainda a separação obrigatória e, através do pacto, se afastar a súmula 377, né? Porque a vantagem é que vai permanecer o regime da separação obrigatória sem a incidência da súmula 377. Então, ela de todo não acabou com essa decisão do STF. Então, na decisão do STF, os maiores de 70 anos, eles podem escolher o regime de bens, né, que vai nortear a sua relação, e através de pacto, da mesma forma, por escritura pública. E aí ele vai poder escolher qual regime ele entende ser melhor para o relacionamento dele com sua companheira ou sua esposa, conforme nós dissemos, um dos 4 regimes previstos na nossa legislação. E as implicações sucessórias? Nós temos aí que continua a regra do artigo 1829 do Código Civil. Nós sabemos que a regra do artigo 1829 ela é bastante confusa no ordenamento jurídico brasileiro, mas na situação do regime de separação obrigatória, o cônjuge ele não vai nem herdar se ele concorrer com os descendentes, claro, porque se ele concorrer com os ascendentes, ele poderá vir a herdar, mas concorrendo com filhos, com descendentes, e ele não terá direito nem à meação e nem à herança se concorrer com os descendentes, certo? Então, vai permanecer normalmente o regramento previsto no artigo 1829 do Código Civil, tanto em relação ao casamento como em relação à união estável. É possível, com essa decisão, o idoso alterar o regime inicial de bens?
A resposta é sim. Então, segundo a decisão, para afastar o regime da separação obrigatória, aqueles que já estavam casados ou em união estável, eles podem alterar o regime de bens, sendo necessária a autorização judicial no caso do casamento e uma manifestação em escritura pública no caso da união estável. Então, é possível, perfeitamente possível, que haja essa alteração do regime inicial de bens. Como já existe essa possibilidade também nos outros regimes atualmente, desde que observados as regras do Código Civil e do Código de Processo Civil. Assim, as decisões anteriores, elas são preservadas, né, em respeito à segurança jurídica. Então, a partir da decisão do Supremo, existe essa possibilidade de se requerer alteração do regime, em observância às regras do 1639, do Código Civil de 2002 e o 734 do CPC, em atenção ao entendimento do STJ. E em relação aos efeitos patrimoniais, nós sabemos que a regra geral da alteração do regime de bens é ex nunc, ou seja, dali para frente. Então, somente nas situações em que existe uma alteração de um regime menos restritivo, como o da separação absoluta, para o mais restritivo, como no caso da separação, da comunhão universal, esse efeito ele vai retroagir. Mas no caso da alteração aqui da decisão do STF, sendo uma alteração posterior a essa decisão, a alteração vai valer somente a partir ali daquela decisão que vai alterar o regime de bens para frente. Nós sabemos que a alteração de regime de bens, ela é realizada judicialmente, né, em relação ao casamento, então não existe possibilidade de se alterar o regime de bens diretamente no cartório quando se trata de casamento. Então tem que haver um processo judicial, a concordância de ambos os cônjuges, inclusive é um dos casos raríssimos em nosso Código de Processo Civil que admite aí, que exige, na verdade, o litisconsórcio ativo necessário, porque é preciso que os dois, marido e mulher, estejam no polo ativo da ação para que se promova essa alteração do regime de bens. É preciso a presença do advogado e uma série de documentos que provem ali a questão de estar quite com a fazenda estadual, em relação aos imóveis. Então, é preciso uma série de documentos previstos nesse artigo para que haja alteração do regime de bens. Então, vai seguir aí a mesma exigência das legislações no que tange à alteração do regime de bens. E para casamentos e união estável firmada antes da decisão do STF. Então, é muito importante essa pergunta, porque a gente entende o que é modulação, né? Então, a própria decisão, ela previu essa questão. Para casamentos ou uniões estáveis firmadas antes do julgamento do STF, o casal ele pode manifestar que, a partir de agora, ele pode, tanto ao juiz como ao cartório, o desejo de mudar o atual modelo dele, tanto na união como para qualquer dos regimes, como nós dissemos. E essa proposta de modulação, ela foi feita em respeito à segurança jurídica, pelo Dr. Cristiano Zanini, para que a mudança passe a valer somente para os casos futuros, sem afetar processo de herança, divisão de bens, que já estejam em andamento. E o ministro Barroso, então, ele incluiu em seu voto que a decisão ela tem efeitos prospectivos, ou seja, não afetando as situações jurídicas já definitivamente constituídas. Então, foi firmada uma tese, fixada aí uma tese de repercussão geral, como nós já enfatizamos aqui, para o tema 1236, e ficou da seguinte forma: isso significa que vai ser aplicado, né, já vale em todas as instâncias
do nosso ordenamento jurídico. Então, ficou nos casamentos e união estável envolvendo pessoa maior de 70 anos, o regime de separação de bens previstos no 1641, inciso 2º, pode ser afastado por expressa manifestação de vontade das partes mediante escritura pública. Então, fazendo um resumo aqui do nosso episódio de hoje, que tratou sobre a separação obrigatória e sobre a decisão recente do STF, que muito se falou nas redes sociais, nós temos, não foi declarada a inconstitucionalidade do artigo em questão, o STF, por unanimidade, ele deu uma interpretação conforme a Constituição. Nós temos aí uma natureza de supletividade em relação ao regime de separação obrigatória, vez que, se a pessoa maior de 70 anos permanecer em silêncio, o regime que será aplicado será o da separação obrigatória, e nós temos também a possibilidade de ser alterado o regime inicial de bens, ou seja, se uma pessoa maior de 70 anos, ela no início, ela casou e ela estava com o regime de separação obrigatória, ela poderá realizar essa alteração após essa decisão do STF, mudando para, por exemplo, o regime de separação absoluta. Todavia, essa decisão, que alterar o regime de bens, ela vai valer dali para frente, efeito ex nunc, reforçando a necessidade de se judicializar no eventual situação de alteração do regime de bens e será por escritura pública. E no caso da união estável, existe a previsão, através de lei, que pode ser diretamente no cartório essa alteração. Então, pessoal, é isso. A gente trouxe aí todas as implicações e consequências jurídicas no que tange a decisão do STF, decisão super importante. Então, a pessoa maior de 70 anos hoje, ela não está de todo desprotegida, pelo contrário, ela tem a faculdade de escolher o regime que ela quer que vá ali nortear o casamento dela ou a união estável. Entretanto, o ideal é que ela esteja acompanhada do advogado para que ele tenha conhecimento da real situação. Nós sabemos que o brasileiro ele não tem por hábito discutir planejamento matrimonial, pelo contrário, existe um tabu cultural em relação a isso. Já se pensa que aquele que discute, que decide falar sobre um planejamento matrimonial, sobre o regime que ele quer ali, que vai ser o que vai determinar a sua relação, já se pensa que ele está falando em acabar o relacionamento, ou seja, que está pensando no fim, mas nós temos aí um curso de regime de bens, nós nos dedicamos muito a esse estudo, eu gosto muito de estudar esse assunto e nós vemos como é difícil hoje ainda para o brasileiro tratar sobre isso, mas é de suma importância, a gente fala muito no nosso curso da necessidade do profissional orientar adequadamente o seu cliente, conscientizá-lo que é um ato de amor tratar sobre o patrimônio. O planejamento matrimonial, ele vem exatamente cada vez mais forte para melhor regulamentar o patrimônio, as relações patrimoniais do casal, seja antes do relacionamento, quando se regulamenta a questão do bem particular, seja durante o casamento, considerando todos os bens que são adquiridos durante aquela relação, como posteriormente, que também tem implicações sucessórias. Então, a questão do regime de bens é extremamente importante. Analisa-se dívidas, analisa-se
todo o patrimônio daquele casal, a administração dos seus bens, e importante dizer que o regime de bens ele tem relação direta com o regime sucessório, ou seja, só se pode tratar do inventário quando tiver ali realizado já a meação, se houver tanto cônjuge como companheiro. Então, é importantíssima essa decisão. O idoso, o maior de 70 anos, se ele não tiver essa noção em relação ao regime de bens, como já é difícil, como eu coloquei, em relação às pessoas que não têm 70 anos, que têm essa dificuldade também de falar, de tratar, lembrando que também o regime de bens, o pacto antinupcial, ele pode tratar de relações outras que não sejam só patrimoniais. Então, se você vai casar, por exemplo, com regime de separação absoluta, você tem que fazer através de um instrumento chamado pacto antinupcial. Pacto antinupcial tem doutrinadores que têm livros só de pacto. Então, o pacto é um instrumento importantíssimo para o familiarista dominar. Então, através do pacto, você pode regulamentar relações patrimoniais e relações existenciais. E nós podemos, numa outra oportunidade, nos aprofundarmos melhor sobre o estudo do pacto antinupcial. Então, não havendo qualquer manifestação da pessoa maior de 70 anos, assim como na comunhão parcial de bens, o regime que será aplicado vai ser o da separação obrigatória de bens. Espero ter ajudado, espero ter sido clara aqui na minha explicação. Mais uma vez eu lhe peço para você seguir aqui no canal, compartilhar os nossos episódios com os colegas. Nós estamos aí no 6º episódio, já temos 5 que estão gravados e transmitindo pelo YouTube e pelo Spotify. Até a próxima, um abraço!